Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 6 em diante. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam-no se curaria no sábado, para acharem de que o acusaram. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta e fica em pé no meio. E levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra, e ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Glória a Deus. Amados, o texto é conhecido de quem lê a Bíblia, né? O homem da mão mirrada ou ressequida, conforme a tradução. A mão mirrada ou a mão ressequida era uma mão que praticamente estava só em ossos. A carne sumiu e a mão ia atrofiando, ia encolhendo por causa disso. E a Bíblia diz que era num sábado que Jesus estava na sinagoga. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus estavam observando, ou seja, eles estavam na sinagoga, mas para observar se Jesus operaria algum milagre no sábado. Infelizmente, irmãos, sempre vai ter aqueles em que, em vez de aproveitar a oportunidade para cultuar, para adorar a Deus, para aprender, vão ficar observando se vão errar no louvor, se vai errar na pregação, observando como que as pessoas vieram vestidas ao templo. E assim tem os observadores. Sempre terá no nosso meio os observadores. E a Bíblia diz que quando o homem é curado, eu estou fazendo uma introdução, em vez deles glorificarem a Deus, a Bíblia diz que eles se encheram de furor, se encheram de raiva, de ira, porque o homem foi curado no sábado. Ou seja, eles davam mais valor ao sábado, à religião, do que à própria vida do ser humano. Mas Jesus estava preocupado, era com o homem. A Bíblia me chama a atenção aqui, que a Bíblia menciona qual a mão que era doente. Qual a mão que era doente? Diga comigo, mão direita. Mão direita. A Bíblia está mencionando a mão direita não só para dizer que qual a mão que era, mas por causa da mão que era doente. Não entendi, pastor. É porque a mão direita no judaísmo
é a mão mais importante, porque é a mão da bênção. Quando um filho vai pedir a bênção para o pai, amados, independente dele ser destro ou não, no judaísmo, eles vão dar a mão direita para o filho receber a bênção. A mão que é colocada para abençoar é a mão direita. Então, este homem, se ele tem uma mão ressequida, se ele tem uma mão atrofiada, a mão doente dele é justamente a direita. Significa o quê? Que este homem não tem bênção para dar nem para sua família. E na sociedade judaica, irmãos, que qualquer tipo de doença, qualquer tipo de deformidade era uma maldição, ou era consequência da pessoa ser um pecador, a pessoa tem a mão direita doente, esse homem é amaldiçoado. Deus amaldiçoou ele para ele não abençoar ninguém. Como que os filhos deste homem vão viver sem ter a mão para abençoar eles? Se nós olharmos para uma passagem bíblica, em Gênesis 48, versículo 13 e 14, quando Jacó estava para morrer, ele manda que trouxesse os filhos de José, Manassés e Efraim, para abençoá-los. E quando trouxeram os filhos, a Bíblia nos mostra em Gênesis 41, 51, que o primogênito era Manassés. Ou seja, o primogênito sempre tinha direito a uma bênção especial. Até na hora da herança, ele recebia 2 porções. Não se dividia em partes iguais. O primogênito sempre ficava com o dobro. Quando Jacó vai abençoar os netos, ele faz algo. Ele coloca a mão esquerda sobre Manassés e a mão direita sobre Efraim. A Bíblia diz no verso 17 e 18 de Gênesis 48 que quando José viu aquilo, se incomodou e quis trocar a mão do pai, porque não era correto. A mão direita tinha que estar sobre Manassés, porque era a mão mais abençoadora, era a mão que liberava a bênção maior. Mas quando ele foi trocar, o pai não quis, porque o pai disse que era sobre Efraim que estaria a bênção maior. Mas para você entender o significado da mão direita, a mão direita era muito importante. O salmista no Salmo 121, versículo 5, diz que o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Significa que a presença de Deus está, a sombra de Deus está sobre a sua mão direita. Por isso que a Bíblia vai dizer, Isaías 41, versículo 13, Deus dizendo: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Por isso que a Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 5, versículo 30, se a tua mão direita te fizer tropeçar, arranca ela fora. Mas a Bíblia não menciona a esquerda, só menciona a mão direita. Por quê? Está dizendo, se a mão que é para abençoar, se a mão que é a mão da bênção te faz pecar, arranca ela, porque essa mão não presta. Por quê? Que quando o anticristo vier à terra e implantar o sinal da besta, qual a mão que ele escolheu para ser a marca dele? A mão direita. Está em Apocalipse 13, versículo 16. O sinal da besta estará sobre a mão direita ou sobre a testa. A mão direita que abençoa e a testa que recebe. Porque a bênção era recebida na testa. O sacerdote também, amados, quando ia abençoar, eles tinham que abençoar com a mão direita e com o polegar da mão direita, que era a maneira correta de abençoar. Ou seja, o homem tem a mão direita doente, ressecada, significa que esta mão não tem bênção para dar, que esta mão é seca, que esta mão não tem nada para oferecer.
Mas até uma mão seca, que não tem nada para oferecer, quando encontra Jesus, ela é restituída em nome de Jesus Cristo. Que se alguém chegou aqui sem ter bênção para dar, vai sair daqui hoje com a mão restituída para abençoar, em nome de Jesus. Então, só para você entender sobre a mão direita. E agora, amados, Jesus, para operar o milagre na vida do homem da mão mirrada, Jesus deu 4 ordens para ele. 4 ordens para o homem da mão mirrada ser curado. Escute, a primeira ordem de Jesus foi essa. Jesus disse para ele: levanta-te. Ele estava sentado, Jesus disse para ele: se levanta. Quando a Bíblia fala sobre se levantar, eu já falei aqui já algumas vezes, significa tomar uma posição, sair do acomodismo. As pessoas querem a bênção sentados. As pessoas querem esperar as coisas sentados. Tem gente que está esperando porta abrir sentado. Tem gente que está esperando que algo aconteça sentado. Quem quer a bênção precisa se levantar, tomar uma posição. E às vezes levantar para o crente é ajoelhar. Porque quando um crente está de joelho, ele se levantou diante de Deus. Quando um crente está jejuando, ele diz: hoje eu vou jejuar. Ele está se levantando diante de Deus. Quando o crente pega a Bíblia e diz: eu vou começar a estudar a Bíblia, eu vou começar a estudar a palavra, ele está se levantando diante de Deus, está tomando uma posição diante de Deus. Jesus, amados, poderia ter ido lá no homem sentado e curar ele, mas não, Jesus disse: levanta, você aí, levanta. Se você quer um milagre, levanta. E nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: se você quer um milagre, levanta, toma uma posição. Isaías 60, verso 1: levanta e resplandece a tua luz, e a glória de Deus vem nascendo sobre ti. Se você levantar, vai resplandecer a luz, e a glória de Deus vai nascer sobre ti. Então, ele diz: levanta, primeira ordem, levanta. Levanta. Nós sabemos que para o cego Bartimeu ser curado também foi assim. A ordem foi essa. Marcos 10, 51, o mestre manda te chamar, levanta-te. E ele teve que se levantar e ter com ele. Lucas 15, 18, nós sabemos que o filho pródigo, para ser restituído à família, precisou se levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levantou e foi ter com seu pai. Ou seja, Jesus está dizendo: levanta-te. E nessa noite ele está dizendo para mim e para você nessa noite: levanta e eu te ajudo. Levanta e eu faço um milagre na tua vida. Levanta e eu te abençoo. Levanta e o resto eu faço. Levanta, mas sai desse acomodismo. Tem pessoa que é assim na vida, irmãos. A pessoa é folgada. Tem pessoa que é folgada na vida diária, e ele quer ser folgado na vida espiritual. Não entendi, pastor. Na vida diária, ele quer ficar sentadão. Ele senta e diz: ai, traz um copo d'água para mim aí. Faz isso para mim. Faz isso, por favor. Por quê? Porque não quer levantar o traseiro. E tem gente que é assim na vida espiritual, irmãos. Ele quer as coisas, mas não quer levantar para buscar, não quer levantar para conseguir. Ele quer que os outros orem por ele, mas ele próprio não ora por si próprio. Ele quer a ajuda dos outros, mas não se ajuda. Ele quer que Deus venha a ele, mas ele não vai a Deus. Conhece alguém assim? Primeira ordem de Jesus ao homem da mão mirrada é: levanta-te.
A segunda ordem parece igual à primeira, mas não é. Porque é uma sequência. Jesus se levanta e fica em pé. Porque tem gente, se você mandar levantar, ele levanta, irmãos. Mas ele já acha outro lugar para se atirar. Levanta do sofá que eu vou arrumar. A pastora quando diz, deixa eu arrumar o sofá, eu já me levanto do sofá e vou para o quarto deitar. É assim mesmo. Entendeu? Então tem pessoas que é assim. A Vitória, quando levanta, se mandar ela levantar, ela já acha alguma coisa para se expor. Esse dia eu estava brincando com ela, a pastora foi no mercado, e disse, a tua mãe está chegando, mandou ela te ajudar lá embaixo. Ela levantou, chegou aqui na igreja, ela se escorou no pilar, né? No canto da igreja, ficou escorada, Deus disse, filha, está difícil, hein, filho? Mal levantou, já está escorando de novo. Está entendendo? Ou seja, Jesus disse, levanta e fica em pé. Porque tem gente que levanta, mas senta de novo. Tem gente que levanta, mas cai de novo. Quantas pessoas que a gente vê, às vezes, até chega na igreja, quero reconciliar. Reconciliou, se levantou, mas ficou de pé? Não ficou, irmão. Se levantou para reconciliar, mas não ficou de pé porque não permaneceu. Jesus disse, levanta e fica em pé. Fica em pé. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, quem está em pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente gosta de apontar para os que caem. Caíram. Mas pelo menos estava de pé. Porque tem gente que está apontando para quem caiu, mas ele está sentado, ele está deitado. Ou seja, caiu porque estava de pé. Ou seja, tem pessoa que nem em pé está, nem levantou e está apontando para quem está caindo. Mas só cai quem está de pé, irmãos. Mas a Bíblia diz, se o justo cair, 7 vezes o Senhor o levantará. Então não cabe a nós julgarmos. A Bíblia diz, não julgues o servo alheio. Se ele está de pé, é para o seu Senhor. Se ele cair, o seu Senhor o levantará. Então, quem está em pé tem que cuidar para não cair. Mas quem levanta tem que levantar para ficar de pé. Quer ver algo para você entender? A pessoa pega, está vendo que precisa buscar mais a Deus. Ora, a pessoa diz, nossa, quando me levantar, vou fazer uma campanha de oração. Ou vou fazer uma campanha de oração. Ela se levantou. Vou fazer uma campanha de oração X dias. Faz um dia, faz 2, não faz mais. Levantou, mas não ficou de pé. Jesus disse para o homem, se levanta e fique em pé. E a Bíblia diz que levantando ele, ficou em pé. Ou seja, ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele se levantou não para dar um lugar. Ele se levantou para ser transformado, mudar de vida. Às vezes a gente se levanta para dar um lugar para outro. Mas no caso deste homem, era se levantar para ficar de pé para mudar a história da vida dele. Se você quer que Deus mude a tua história, não só se levante, mas fique em pé. E Deus vai mudar a tua história, da sua vida. Se você quer, amados, a bênção de Deus sobre a sua vida, não só se levante, mas levante e fica de pé. E Deus vai te dar a vitória. Eu costumo dizer que Deus nem fala com quem está caído, irmãos. A condição de Deus falar é primeiro se colocar de pé. Ezequiel 2:1, ponha-te em pé, filho do homem, e eu vou falar com você. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me responde? Por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não fala nada? Porque para Deus falar, você vai ter que estar de pé. Se você não se levanta e fica de pé, como que você quer que Deus fale com você? Você precisa levantar e estar de pé, ficar em pé, permanecer em pé. Deus vai falar com você.
vai falar com você. Se você está em pé, amados, Deus não vai deixar você fazer nada sem te orientar, sem falar com você. Amém? Amém. A primeira ordem de Jesus é levanta. Segunda ordem, fica em pé. Fica em pé. Chega de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. A terceira ordem de Jesus, amados, é vem para o meio. Ou fica em pé no meio, que significa levanta, fica em pé e vem para o meio. Porque, amados, no meio não tem como você esconder quem você é. Os que ficam escondidos nas beiradas, o que fica escondido por trás, o que quer ficar no meio, às vezes no meio, não no meio, no sentido aqui de vir para o meio da sinagoga, mas no meio do povo, quer se esconder. Mas Jesus diz para ele, vem para o meio. Talvez, amados, no meio da multidão, talvez assentado entre eles, ninguém talvez, ou poucos perceberam, ou alguns sabiam. Preste atenção. Eu até acredito que ninguém viu. Por que o senhor está dizendo isso? Irmãos, vocês acham que eles iam deixar um homem com a mão seca, ressecada, no meio da sinagoga, ou seja, no meio das pessoas? Pessoas com deformidade não podiam entrar em sinagoga e nem em templo, porque eram pessoas amaldiçoadas aos olhos da sociedade. Tem quem acredita que o que ele tinha na mão era até uma lepra, que provavelmente talvez estivesse enrolado por alguma faixa. Ele está lá, escondendo, com aquelas túnicas compridas, talvez a mãozinha lá, né? Talvez quando acabava, vamos dizer, o culto na sinagoga, se você puder, se é que podia dizer culto, ele já se mandava. Sabe aqueles irmãos que tinha aqui uma vez que eu tive que ir para a porta para dar paz para eles, porque eles fugiam para não dar paz para mim? Não queria dar paz para mim e vim na igreja. Eu disse, pastor, vamos para a porta, que eu quero ver eles não dar paz para a gente, não tem que passar pela gente. Daí eu comecei a mandar os obreiros dar a bênção apostólica e eu corria para a porta só para eles terem que dar paz para mim. Talvez esse homem era igual a eles. Quando acabava o culto, irmãos, ele saia correndo, porque como que ele vai dar paz? Não se dá paz com a mão esquerda, é com a mão direita. Como que ele vai estender a mão direita para dar paz? E ainda que quisesse de alguma forma dar paz com essa mão seca dele, quem ia querer tocar nessa? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando Jesus diz, vem para o meio, Jesus está dizendo para ele, vem mostrar quem você é. Vem mostrar a sua doença. Vem mostrar o seu pecado. Vem mostrar a tua situação, porque daí eu vou mudar ela. Não entendi, pastor. Enquanto você fica escondendo, Deus não pode operar um milagre na sua vida. Enquanto você quer disfarçar, enquanto você quer maquiar o seu pecado ou a sua doença, Deus não vai operar um milagre na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, relacionado ao pecado, Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se querer esconder, nunca vai dar certo, nunca vai bem na vida. Mas se confessar, vai ser restaurado. Então Jesus está dizendo para ele, vem comigo. Imagina o constrangimento, irmãos.
Vem para o meio e mostre o que está acontecendo. Mostre para todo mundo ver. Todo mundo vai ter que ver quem é você. Mas tem uma coisa: quem te vê desse jeito, não te verá mais desse jeito depois que você vem para o meio. Quem te vê com mão seca não vai mais te ver de mão seca. Vai ver uma mão restituída, uma mão que pode abençoar, uma mão que pode ser abençoadora. Então não tente esconder, porque você não vai bem na vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem alguém aí, diga aleluia. Aleluia. A terceira ordem de Jesus é: vem para o meio. Vem para o meio, vem para o meio mostrar quem é você. Mas não ter dúvida do que vai acontecer. Vem para o meio e mostra o que está acontecendo. Pessoas que não têm vergonha de expor as suas fraquezas, amados, são pessoas que querem ser transformadas. São pessoas que querem ser mudadas. Pessoas que querem esconder as suas fraquezas para demonstrar o que não são, são pessoas que nunca serão transformadas, nunca serão curadas, nunca serão mudadas. Vão ser sempre uma pessoa com a mão escondida. A quarta ordem de Jesus para o homem da mão mirrada está no verso 10. Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. Amados, você tem que entender o significado das coisas. Por que o texto está dizendo? Jesus diz para o homem: estende a mão. E a mão dele foi curada. Mas a Bíblia está dizendo: ele fez. É porque uma pessoa com a mão atrofiada ou mirrada, ela não consegue esticar a mão, estender a mão. Porque há uma impossibilidade. Os nervos atrofiaram. Mas quando Jesus dá a ordem para ele não questiona: mas eu não posso. A minha mão não estende. Não. Jesus diz para ele: estende a tua mão. E a Bíblia diz, irmãos, e ele assim o fez. Jesus disse: estende a tua mão. E ele obedeceu. Não entendi ainda, pastor. Ele não viu, amados, impossibilidade de acontecer este milagre na sua vida. Ele creu na ordem que estava sendo dada. Se ele diz para Jesus: não dá, a minha mão não estende, a minha mão é encolhida, a minha mão é ressecada, eu não posso, ele ia continuar daquele jeito. Mas quando Jesus diz: estende a tua mão, e a Bíblia diz: e ele o fez, e a Bíblia ainda reafirma: e a mão foi restituída. Se você olhar, tem 3 etapas aqui. Tem uma ordem de Jesus, tem a obediência do homem em fazer o que Jesus mandou, e tem o milagre que ele recebeu. Estende a mão, ele o fez, e a mão foi restituída. Tem gente que não está recebendo o milagre porque não está dizendo, não está fazendo aquilo que Jesus mandou. É verdade. Não está fazendo aquilo que está escrito na Bíblia. Está olhando para as impossibilidades, está olhando para os obstáculos, está colocando, irmãos, impossibilidade, está colocando obstáculos. E Jesus disse já na sua palavra, mas a palavra não acontece na vida dessa pessoa. Por quê? Porque Jesus disse que tem que fazer e a pessoa não faz. A pessoa começa a dizer: mas não dá, mas eu não posso, mas eu não tenho, eu não sei, e assim por diante. E continua com a vida mirrada, continua com a sua vida espiritual mirrada, continua com a sua visão mirrada, continua com tudo mirrado. Aleluia. Mas se você
vai ser restituído. Vai ser restituído. Olhando para todos em redor, preste atenção. Disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, conforme Jesus mandou. E a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra. Aleluias. Glória a Deus. Por que não está acontecendo? Porque você não está fazendo o que Ele mandou. Faça o que Ele mandou. Aleluias. Não olhe para a impossibilidade. Creia. Lucas 1:37. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Para aquele homem por si próprio estender a mão, esticar a mão, era impossível. Mas ele creu na ordem daquele que mandou. Ele obedeceu a ordem daquele que mandou. E porque ele obedeceu a ordem daquele que mandou, o milagre aconteceu. Por que às vezes eu estou com a mão errada? Significa sem bênção. Porque preciso me levantar para isso. Porque preciso ficar de pé. Porque preciso estar no meio, não tem nada para esconder. Entendeu? Não tem nada para esconder. Tem gente que até quando está doente, mas tem, sei lá, vergonha de dizer, sei lá, que está doente. Se eu estou doente, eu grito aos 4 cantos, irmão. Ore por mim. Obedeça o que Ele mandou. Não questione. Quem mandou não perguntou para você. Quem mandou não disse para você. Não faz que nem o homem do tanque de Betesda. Eu não quero ficar misturando textos, mas me veio à mente. Jesus disse: quer ser curado? Jesus não está dizendo para ele: quer que eu te leve a água? Quer que eu te jogue na água? Não. Jesus disse: quer ser curado? Jesus está dizendo para ele: se você quer, tem uma outra forma de ser curado além dessa. Ela está diante de você. O que o homem disse? Eu não tenho homem nenhum. Jesus não perguntou se ele tinha alguém para jogar ele no tanque. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus não perguntou se você pode ou se você não pode. Ele deu uma ordem: obedeça. Faça o que ele disse, amados, e espere o que vai acontecer depois. Amém, irmãos? Amém. Porque quando você, observe quando você, quando você obedece uma ordem espiritual, que é o que está na Bíblia, uma ordem de Jesus, é a mesma coisa que você colocar a chave na fechadura e virar. Você colocou a chave, se você não virar, a chave não vai abrir a porta. Só de colocar a chave na fechadura não abre a porta. Mas se você virar ela, a porta vai abrir. Quando você recebe uma palavra de Jesus, amados, e você coloca a chave na fechadura e vira, a porta abre. Se você quer que a porta se abra, vira a chave, faz o que está mandando, e você vai ser abençoado. Dá uma salva de palmas bem alegre do Senhor, em nome de Jesus, que você possa receber o seu milagre.